O deputado Aliel Machado é o relator e tem a palavra para poder fazer o seu relatório. E também, se possível, peço que, se puder, vá direto ao voto. Obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras deputados. Eu acredito que esse é um dos projetos mais importantes avaliados, que nós vamos avaliar nessa Comissão de Educação, sem demérito às demais proposições. Por isso, eu peço colaboração e atenção dos nobres pares na leitura desse relatório. Eu vou direto ao voto. Todos aqui conhecem bem a legislação brasileira relacionada à educação e entenderão a importância. Não precisa fazer uma discussão de mérito como um todo. Vou direto ao voto, que é um pouco extenso também. As preocupações do nobre autor são meritórias e atualíssimas, sobretudo após a aprovação do Plano Nacional de Educação para o próximo decênio 2014-2024, pela Lei nº 13.005 de 2014, e o advento da Emenda Constitucional número 95, que comprime as despesas da educação. A proposição e análise contém 3 itens que merecem destaque. Primeiro, a ampliação da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, de no mínimo 10% para no mínimo 50% do valor total dos recursos aportados pelos entes subnacionais. B. A fixação no cronograma de repasse do patamar mínimo de 7,5% da complementação da União para o repasse mensal. E terceiro, a fixação da ponderação referente à creche pública em tempo integral pelo teto, fator de ponderação 1,30, multiplicado por 2. A ampliação da complementação da União ao Fundeb. A complementação da União aos fundos, nos âmbitos dos estados, constitui-se no mecanismo a partir do qual o Fundeb procurou viabilizar o tão almejado regime de colaboração, como preceito o artigo 211 da Constituição Federal. Assim, segundo nossa proposta, a União aplicaria na complementação em relação ao valor total dos recursos do Fundeb, 20%, essa é a proposta inicial de quando apresentado o projeto, até 2016, 30% até 2018 e 40% até 2020. Passamos à análise da segunda proposta. Fixação do patamar mínimo de 7,5% para o repasse mensal. Nos termos do artigo 7º, 6º do Decreto número 6.253 de 2007, os Ministérios da Educação e da Fazenda devem publicar, em ato conjunto, até 31 de dezembro de cada ano, para aplicação no exercício seguinte, o cronograma de repasse mensal da complementação da União. Para 2017, o cronograma foi estabelecido pela Portaria Interministerial número 8, de 26 de dezembro de 2016. O valor dos pagamentos mensais previsto para 2017 equivale a 7% da complementação anual da União ao Fundeb. Portaria Interministerial número 8, de 26 de dezembro de 2016, anexo 2º. Superando o mínimo previsto no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei nº 11.494 de 2007, a Lei do Fundeb. Na proposta em tela, o repasse mensal passaria para o mínimo de 7,5%. Portanto, perfeitamente realizável, como prova o repasse adotado em 2017. Recorde-se que, desde a edição da medida provisória número 339 de 2006, que seria convertida em lei do Fundeb, o Poder considerou o tema matéria de lei, tanto assim que a previsão, como visto, está na lei do Fundeb. Observe-se ainda que não há aumento de despesa, mas apenas alteração do ritmo de repasse. É importante destacar isso. Observe-se que não há aumento de despesa, apenas uma alteração do ritmo de repasse. Assim se manifestou em agosto de 2014 o presidente da Confederação Nacional dos Municípios acerca das propostas contidas no PL número 7.029 de 2013. Abre aspas. Para os gestores municipais,
É fundamental que esse projeto seja amplamente debatido no Parlamento brasileiro, pois as alterações por ele propostas na legislação vigente são reivindicações presentes na pauta municipalista desde a entrada em vigência do Fundeb. Terceiro, fixação da ponderação referente à creche pública em tempo integral multiplicado por 2. Finalmente, no que diz respeito à ponderação proposta para a creche pública em tempo integral, cabe destacar que a proposta amplia a participação na medida em que prevê que o fator seja multiplicado por 2, a exemplo do que, de certa forma, se fez com a dupla matrícula da educação especial, na educação regular da rede pública e em instituições de atendimento educacional especializado, decreto número 6.253 de 2007, com a redação dada pelo decreto número 7.611 de 2011. O objetivo da proposta é enfrentar os desafios colocados pela meta 1 do Plano Nacional de Educação. Segundo o relatório do primeiro ciclo de monitoramento das metas do PNE, biênio 2014-2016, elaborado pelo INEP, abre aspas, entre 2004 e 2014, houve aumento no percentual da população de 0 a 3 anos que frequentava a escola/creche em todas as grandes regiões. Apesar de ser registrada uma tendência de ampliação da desigualdade entre estas, que são demonstradas no gráfico 8, o maior crescimento no período aconteceu na região sul, 18,7%, e o menor na região norte, 5,4%. Em 2014, a região norte tinha a menor taxa de atendimento, 15%, seguida pelo Centro-Oeste, 25,7%, e pelo Nordeste, 29,8%. O Sul, 40,8%, e o Sudeste, 40,1%, registraram os maiores percentuais. A diferença entre as regiões Sul e Norte ficou em 25,8 pontos percentuais. Em 2014. De 2012 em diante, um fato que se destaca é que a região norte voltou a apresentar crescimento no indicador. O aumento ocorreu em 2013 e 2014. Depois de ter apresentado queda desde 2009. Contudo, essa região continua apresentando grande diferença de acesso em relação às demais. Ainda segundo o relatório, atualmente 33,3% das crianças na faixa etária de até 3 anos estão nas creches. Para cumprir a meta 1 do PNE, ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do PNE, devem ser matriculadas cerca de 2,4 milhões de crianças. Isso para que o objetivo estabelecido no PNE seja cumprido. O custo aluno qualidade inicial para a creche foi calculado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação com o valor de R$ 6.450,70, mais que 2 ou 3 vezes o valor para o ensino fundamental ou médio, mais que o dobro do que recebe o Fundeb. Esse valor foi atualizado para 2015 pela Confederação Nacional dos Municípios, correspondendo a um valor de R$ 7.052,44, enquanto o valor aportado pelo Fundeb foi de apenas R$ 3.349,27. É verdade que o critério para distribuição de recursos deve ser alimentado não só pela fonte Fundeb, mas também por outras fontes. De qualquer modo, o Fundeb é uma das principais fontes, ao lado dos recursos do Ministério da Educação, no que se refere à parte que está fora da cesta, Fundeb e do salário educação. Não há dúvida de que a faixa etária da creche é prioritária e de que seu custo é mais elevado. Ressalte-se ainda que a estratégia 1.2 do PNE define um objetivo adicional à meta 1, ao estabelecer que ao final da vigência deste Plano Nacional de Educação seja inferior a 10% a diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 3 anos, oriundas do quintil mais rico, e as
e as daquelas do quintil mais pobre. Trata-se de uma proposição específica para enfrentar as desigualdades socioeconômicas nas etapas iniciais da educação infantil e limitar os seus efeitos. Observe-se que esta diferença é de 31,4, quando considerados quartis de renda, abre parênteses, 54,7% para o quartil de maior renda domiciliar per capita e 23,3% para o de menor renda domiciliar per capita, e de 34,6%, tornando-se como uma referência os quintis extremos de renda, embora tenha aumentado a matrícula do quartil quintil mais pobre, a distância aumentou. Assim, um valor maior para a creche concorrerá para atingir também esse objetivo. Não desconhecemos que esta é uma questão que tem reflexos na distribuição de recursos entre os entes federados subnacionais, o que recomenda que seja objeto de discussão no âmbito de diálogos e pactos intrafederativos, no caso, pelo instrumento previsto na lei do Fundeb, a Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade. Observe-se que a lei contém o comando para que as ponderações que a Comissão Intergovernamental do Fundeb anualmente fixa levem em consideração a correspondência ao custo real da respectiva etapa e modalidade e tipo de estabelecimento de educação básica, segundo estudos de custo realizados e publicados pelo INEP. As discussões que se iniciam visando o aprimoramento do Fundeb apontam para certa convergência no sentido de simplificar as ponderações, que limitar-se-iam a um patamar único para a maioria das situações atualmente consideradas, com exceção da educação infantil, da educação do campo, da educação em tempo integral, da educação especial e, eventualmente, das matrículas do quintil mais pobre. Com essa medida, a ser debatida no âmbito da PEC número 15 de 2015, o maior aporte de recursos à creche pública em tempo integral poderia beneficiar os educandos. Esta é uma questão de lege ferenda a ser debatida nos próximos meses. Em síntese, se adotado o critério mínimo de 50% em substituição ao de 10% do valor total dos recursos do Fundeb, dos cerca de 12,9 bilhões de reais atualmente aplicados pela via de complementação da União, o valor passaria a 64,5 bilhões de reais, pouco menos de 1% do PIB em 2016, que foi de 6,266 trilhões de reais. Sobre a conveniência, em nossa opinião, o aumento da contribuição da União é necessário e poderia se fixar em torno de no mínimo 20%. Este poderia ser o patamar sugerido em substitutivo. Se a Carta Magna fixou um mínimo, nada impede que a lei fixe um patamar maior. Em audiência pública recente da Comissão Especial que analisa a proposição, técnicos do IPEA sugeriram que gradualmente fosse atingido o patamar de 25%. Portanto, aqui cai por terra qualquer argumento de inconstitucionalidade na apresentação dessa proposta. A mudança do cronograma de repasse mensal da complementação da União, do equivalente a 5% para 7,5% de seu valor, parece ser oportuna e não está distante do patamar praticado em 2017, 7%. Repito, o patamar aplicado na União do equivalente a 5% para 7,5% do seu valor parece ser oportuna e não está distante do patamar praticado em 2017 de 7%. Não há aumento de despesa, mas alteração do ritmo de repasse do recurso que é devido. A alteração da ponderação acerca da creche pública em tempo integral é necessária. Destaco aos senhores e senhoras deputadas que também no estudo recente feito por esse parlamentar acerca de estudos do Estatuto da Criança e do Adolescente, no cumprimento das medidas socioeducativas, nós temos um custo por adolescente internado nas instituições de cumprimento das medidas socioeducativas, um custo mensal de R$ 13.000 por adolescente.
Ou seja, o investimento na educação, nas séries iniciais, nas creches, o aumento do repasse, a complementação através desse projeto de lei, só tem a melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros. Por isso, diante do exposto, nosso voto é favorável ao projeto de lei número 7.029 de 2013, na forma do substitutivo em anexo. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, o relatório do deputado Aliel. Não havendo quem queira discutir, aqueles que aprovam permanecem como se